alguns estados, algumas estratégias, fizeram uma estratégia de mitigação desse problema do esvaziamento da cidade. Ali em Goiás, por exemplo, vocês podem aprender, porque eles se lascaram. Quando mudou a capital, foi como se fosse uma mineradora que vai todo mundo embora. Só que eles mantiveram a cidade intacta. Então, tá legal, funcionou, e agora a gente vai conseguir retomar o turismo, mas dá agarrado. Por que eu estou falando que a gente tem que ir para os Emirados Árabes? Porque, por exemplo, eles fizeram uma estratégia de longo prazo em que colocaram o Emirados Árabes na rota do planeta. Como? Transformaram, por exemplo, a Emirates e a Qatar Airways, que são outros Emirados ali do ladinho, o Qatar é outro. Eles colocaram o seguinte: vamos fazer um hub planetário de aviação. Por quê? Porque aí o planeta passa por aqui. Então, um ponto mais próximo entre o Brasil e o Japão é o Emirados Árabes. Antes você tinha que ir para Atlanta, depois você tinha que voar até... Você tinha que ir para os Estados Unidos, você tinha que ir para o Chile. O ponto mais próximo da Austrália, você pode ir pelo Chile ou você pode ir pelos Emirados Árabes e chegar por ali, com muito mais essas coisas. Então, eles fizeram diversificação do comércio, evolução da economia 4.0, turismo, sede de desenvolvimento, estruturação de desenvolvimento, qualificação da empresa local, potencialização da infraestrutura digital, etc. e tal. Por quê? Porque tem 4 benefícios. Benefícios da aglomeração, benefícios do adensamento, que você vai conseguir fazer. Olha, isso aqui vai gerar um efeito multiplicador. Por quê? Hoje, a mineração traz as pessoas. Na hora que vocês estiverem sem a mineração, os hotéis vão ficar vazios, vai quebrar o comércio secundário, aí você começa a quebra em cadeia. Que nem aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro com a questão da Petrobras, quando eles começaram a descobrir mensalão, essas coisas, quebrou. Então, o que a gente tem que fazer? No caso de Itabirito, a gente não tem que estudar um processo de desenvolvimento apenas, a gente tem que observar o que deu errado. As cidades fantasmas por abandono de desenvolvimento e quais foram as associações de mitigação. Dentro disso, qual é a infraestrutura básica que a gente deixa ali e que sobrevive? A primeira delas, que eu falo para todo mundo, eu já falei para o Renan também, fibra ótica. Cava o buraco, mete fibra ótica em tudo quanto é lugar, depois a gente põe esse monte de molecada jogando videogame com fibra ótica e pedindo iFood, que na hora que ele pedir iFood começa a gerar a economia, entendeu? Então a gente tem que criar essa infraestrutura básica enquanto vocês têm dinheiro. E essa estratégia de diversificação não é olhar para todo mundo que está bonito. A gente tem que pegar todo mundo que deu errado. Então, a gente tem que olhar para a Estônia, sim. A gente tem que olhar para Emirados Árabes, tem que olhar para a mina de Potosí, tem que olhar para Goiás, que deu tudo errado também, a gente está reformando. E aí vocês têm que fazer uma estratégia de 50 anos. Porque essa virada, vocês têm provavelmente um ciclo de mineração de mais uns 12 a 15. E depois vai ter um declínio dentro dessa ação. A mineração ela também é sazonal. Ela tem as suas diferenças em relação à agricultura, ao agronegócio, mas ela também é uma questão sazonal, né? Principalmente quando você tem uma barragem para explodir dentro do seu município. Então, assim... Bem-vindo ao município, isso é só desses, essa é a minha vida. Ninguém me chama para ouro, é só para pular barragem explodindo, eu já estou acostumado. Mas aí eu te conto as coisas boas, né? Por isso que o prefeito da nossa cidade, ele é um gestor, ele não é político, né? Ele vem justamente da mineração. Então, ele gosta de participar desses projetos porque ele tem essa visão inovadora que você traz para olhar sempre naquilo que deu errado e melhorar no processo para o certo. Itabira é aqui do lado de Itabirito, a cidade praticamente perdeu a sua mineração agora, acabou, a planta não minera mais, e é uma cidade futuramente deserta. Então, sim, assim, vai ficar, porque o ISS não vai para lá, não vai ter 5% do valor adicionado, é tudo nem ruim. Compensação financeira não tem nada da CEFEM. Mas essa é uma pauta, tá? A gente consegue marcar esse dia 1º por volta das 9 horas, a agenda sua aí, quem fecha, para a gente já deixar afinado. As meninas fecham. Eu sou muito obediente. Elas falam pula, pula, voa, eu vou. Eu tenho sim ou sim, senhora, para elas. Tipo assim, eu não sei. Janine, dia 1º é a próxima sexta-feira da semana que vem. Eu acho que você vai estar talvez em deslocamento ou... Dia 1º? Não, dia 1º de jeito nenhum. Eu só volto... Onde é que eu tô? Sei lá, eu tô... Gente, eu vou dia 2 ou 3, não consigo, não. Não, dia 2 é sábado, então seria talvez dia 4, na segunda-feira. Eu preciso voltar. Me põe o solo candango de novo, aí depois eu converso com ela. Mas, meninas, é o seguinte, nós precisamos dar uma estudada antes. Vocês estão minerando o que aí? Quais são as principais mineradoras? Aqui é minério de ferro. Nós temos Gerdau, Vale, né? A gente tem
A gente está abrindo uma planta, a gente não, né? A mineração está abrindo uma planta nova, recebendo 1.500 homens nos próximos 6 meses. Nós temos aqui em torno prostituição, violência, déficit educacional, presídios, violência doméstica. Não, tudo isso que a gente tem que no município é extremamente entender. controlado. Essa tração dentro da cidade, essas observações, elas são muito... Hoje não tem uma criança fora da escola. A nossa violência doméstica, a gente está conseguindo superar ela com a criação da Casa da Mulher. Nós temos uma PAC dentro do município, a gente não tem presídio mais, a gente aproveitou o rompimento da barragem de Brumadinho e deslocou o presídio para fora da cidade, ele já não está mais aqui. Nós temos 5 mineradoras, 2 de grande porte, mais 2 locais, com sustentabilidade dentro do distrito. Dentro de um distrito, a gente tem uma mineração com sustentabilidade que apoia a comunidade local e faz a diversificação. Em outro município, ao contrário, ela não aceita mineração e está tendo um problema seríssimo com a evolução do distrito. Nós temos uma planta da Coca-Cola. E aí a gente tem, na BR-040, no distrito da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela transformou a empresa dela para Itabirito e era em Belo Horizonte. Gente, se a Coca-Cola está aí, ela precisa de uma água boa, porque então vocês não devem ter problema de contaminação de mercúrio do solo. Coisa boa. 100% de saneamento básico na cidade, e agora a gente está chegando a tratamento de água, a gente vai chegar a 70%, já com a projeção de investimento para fechar o investimento de 35 milhões para implantação da nova coleta. A gente tem muitos cases importantes. Gente, a gente tem que fazer um planejamento, então, dessa gestão de recursos. Mas, meninas, eu tô recebendo aqui Goiás e eu preciso falar com Goiás antes das 5 horas. Tem outra. Marca dia 4, a gente faz. Meninas, vê se o Gil conseguiu entrar para a gente falar ali. Não falou nada conosco, não. Ele não falou nada conosco. Ele te respondeu? Deixa eu ver se ele consegue. Não, deixa eu ver aqui se ele entrou. Meninas, a gente fala assim... Obrigada. Um abraço. Se tudo mais der errado, a gente senta junto e resolve esse problema do plano de vocês. Independentemente de Nova Juntos, nada, entendeu? Tipo assim, depois não preocupa não. Deixa eu ouvir o nosso município, você vai entender um pouco do nosso contexto. Não me leva para o município que eu apaixono. Já fui para Goiás agora, vou querer voltar, tá vendo? Um negócio louco. Eu não posso, não. A Raelice me ajudou mesmo? Um abraço. Pior que eu vou mesmo, dia 12, acho, dia feriado. Tchau. Mas, meninas, gente, obrigada. Marquem e a gente fala, tá? Beijo para vocês. Tchau. Gente, seguinte, eu tô aprontando um monte de coisa. Quem que tá aí? Se Prefeitura de Goiás é a Yolanda que tá olhando aí? Quem que tá ali? Rogério. Rogério. Ô, Rogério, rapaz, que bom. Vamos falar. Deixa eu conversar aqui. O seguinte, Renan, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos receber o pessoal da auditoria da Comunidade Europeia. E aí, a gente vai precisar visitar, vai fazer essas coisas, vai precisar ter um lugar para ir. Como está complicado esse negócio de ir para Santarém, de ir para lá e tudo mais, e como a gente foi muito bem recebido aí, qual que era a minha ideia? Pegar o Plínio vai chegar, a gente vai estar entre 11 e 15 de novembro. Outubro. 11 e 15 de outubro, a gente vai estar recebendo o Plínio. Nessa recepção, a gente vai pegar um dia e a gente vai para algum município visitar. A minha ideia é que a gente vá para Goiás. Então, a gente vai para Goiás, provavelmente. Aí, o que acontece? Cara, é para vocês mostrarem tudo, falar que foi bom, falar a verdade, contar tudo, entendeu? Por quê? Porque eu quero que a gente mostre que essa forma papo reto que a gente está funcionando está ajudando a gerar transformação de fato, tá? Então, esse é um cenário que a gente vai fazer. Então, a gente vai falar das coisas, não vai dar para fazer aquela visita toda, provavelmente vai ter que ter uma reunião com você, uma reunião com a Orlando, uma reunião com o Plínio, dar uma voltinha na cidade, a gente vai passar um dia e volta. Eu vou ver se eu levo as meninas. E, aquele hotel final lá, bonitão, daquela piscina que vocês levaram a gente, eu vou falar para a gente ficar lá, porque o negócio é mais bonito que nós ficamos lá. Tá? Mas relaxa, isso não dá problema. Então, primeira coisa, podemos ir para que o Goiás seja um município verificado? Acredito que sim, já disse que sim, estou só perguntando para ver se vocês topam. Topam, pode ser? Ok. Segunda coisa, provavelmente a saída, ou a gente se desloca para ir, ou a gente vai, ou a gente encontra no dia 12, só que dia 12 é feriado, tá?
Então, não sei se a gente desloca no 12 para chegar aí no 13 e ter uma agenda de trabalho no 13, ou então a gente, tipo assim, a gente tem uma agenda de trabalho nossa aqui, de manhã na CNM, aí à tarde a gente vai para Goiás, chega dia 12 à tarde e aí encontra vocês no dia 13 de manhã. Então, eu preciso que vocês planejem esse um dia para a gente conversar contigo, conversar com o prefeito, conversar com a equipe, etc. Tá? Ok. Terceira coisa, que aí a gente tem que ver a parte da tecnologia, que eu acho bem legal. Eu estou falando nas ações que a gente está falando, tem o pessoal do CISANVI que está fazendo um processo de gestão de documentos, que é a desmaterialização de documentos. Nessa desmaterialização de documentos é uma coisa muito legal da plataforma, de análise e tal. Só que eu já falei com o cara do SIGA, e parece bom, mas eu preciso do olhar de alguém de dentro. Então, de vocês, o que eu estava pensando? Em falar com o cara do SIGA e falar o seguinte, olha, eu quero fazer um teste para saber se essa ferramenta é boa mesmo e tal. O CISANVI está fazendo são 15 municípios. Dentro desses 15 municípios tem certificação digital, a gente pode explicar todas essas coisas. Eles estão pagando acho que R$300 por mês. Isso deve dar R$4.200, R$5.000 por ano para ter esse tipo de solução. E aí eu vejo se a gente consegue uns 3 ou 4 meses. Mas o que eu queria? Eu queria que, como mais um dos passos dessa troca de experiências, que a gente estivesse vendo a possibilidade da melhoria da tramitação eletrônica dos documentos, que pelo que a gente conversou aí, tem um problema muito grande, que as coisas não se conversam, fica no vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Então, de repente, a gente pode fazer esse protótipo. Então, se vocês toparem, aí eu pego o cara do SIGA, conversa com o prefeito e fala assim, faz um protótipo. E tipo assim, tudo isso para na hora que chegar no dia 11, a gente já dizer que está fazendo. Entendeu? Com emoção. Vai estar funcionando, não sei. Não vai estar funcionando, não sei. Se for ruim, a gente não faz. Se for bom, a gente pensa. Não precisa implementar nada, não precisa quebrar nada, não precisa mudar nada. Mas eu já queria pegar esses caras e colocar assim, ó. Inclusive, uma das ações que a gente está fazendo é, se for bom, usando, preparando, não sei o que, essa solução de documentos. Ou não usando essa solução de documentos porque ela é ruim, ela não serve, qualquer coisa. Mas eu quero que a gente tenha testado, olhado, visto, e aí vocês vão falar, isso melhorou, isso piorou, etc. E outra coisa que a gente tem que discutir é o seguinte, a gente fez a discussão de uma implementação de uma solução de tecnologia do app para ser aquela coisa de Goiás, o cara receber, aprende a voar seus drones, para a gente fazer uma coisa, melhorar com o pessoal do turismo, melhorar essa forma de interação. Então, a gente poderia começar a discutir a especificação dessa revitalização turística de Goiás com base no uso de tecnologia de informação. Por que eu queria? Porque eu queria que a gente tivesse essas duas coisas, dissesse que a gente identificou isso no nosso fluxo, fomos para Goiás, usamos ferramentas, deu certo ou não deu certo, não tem problema, e o resultado está aqui, e a gente pode replicar isso ou não. Basicamente isso, tudo antes do dia 11. Ok, moção? O que você acha? Menos de 30 dias, vamos lá, né? É tudo não, com emoção mesmo. Mas ainda que eu da tecnologia, se ele consegue avaliar essa ferramenta de gestão. Rogério, papo reto, porque tipo assim, se for bom, a gente vai falar para os outros que é bom. Se for ruim, a gente vai subir na braquiária, entendeu? E não vai ficar passando uma ferramenta ruim, mas alguém que usa e que precisa falar para a gente se é bom ou se é ruim, entendeu? Vocês conseguem avaliar? Eu acho que dá para, se tiver a questão de documentação, a documentação dela, né, para a gente poder fazer os parâmetros de utilização, né, nesse prazo dá para a gente começar a ter uma noção, né? Não, eu vou pedir mais, cara. Eu vou pedir documentação, login, senha, pedir tudo para fazer. Eu só preciso, falar com o russo. Vocês são os russos. Eu falo assim, ó, o que eu vou falar é o seguinte, em termos de qualidade técnica, de solução tecnológica, a minha opinião é a opinião do Rogério e do Renan, entendeu? E aí vocês disserem que é bom, se não é bom, não é bom. É que eu não tenho como validar, porque eu não tenho uma prefeitura aqui. Eu acredito que a gente consegue, sim. Tá, então eu vou atrás de acionar essas coisas e vou te colocar em contato com o Gil para a gente fazer uma... Não é um protótipo, não é um piloto, é uma validação conceitual, tá? Se for bom, a gente já implementa nisso daí e toca, tá? Vou atrás do Gil, então. Beleza? Rogério, se tiver ruim, cara, tipo assim, se der certo,
Se for bom, a gente fala para Deus e todo mundo. Se for fria, não deixa a gente cair nesse buraco, não, tá? Não, beleza. Tô falando sério. Sem crítico, Se bem tiver outra críticos, né? solução... Hã? Não, beleza, tranquilo. E se tiver outra solução software livre, alguma outra coisa de outro fornecedor, qualquer coisa, a gente quer... O que a gente precisa? Que o município de Goiás tramite melhor os processos e pare os vai e vem. Como é que a gente vai fazer isso? Essa solução, ou o SEI, ou o protocolo eletrônico de documentos, ou qualquer coisa. Mas eu quero que a gente dê um banho de loja no município e ele dê essa virada de chave, tá? Isso vai ser muito importante, Janine. Não, eu sei que é, cara. Eu falei com o cara aí da fazenda, lembra o cara que comprou o drone? Ele falou assim, não, nós estamos investindo nesse negócio aqui porque a gente precisa mexer em ações estruturantes. Na hora que ele me falou isso, eu falei, e aí eu conversei com ele, eu falei, qual que é o problema? Ele falou assim, o problema aqui é que o pessoal não consegue tramitar, o problema aqui é que as secretarias ficam não sei o quê. Foi com base naquele almoço que eu fiz com ele que eu achei que era tão importante a gente resolver a vida dele, entendeu? Então, bora testar. Gente, a gente está tendo uma reunião aqui com o pessoal que vende o ArcGIS, sabe? Tá. E você tocou nessa solução do software do turismo. O ArcGIS tem uma ideia de utilizar esses mapeamentos também, sabe? Beleza, aí quando o pessoal for fiscalizar, eles vão ver que são as coisas que a gente está fazendo. Eu só quero mostrar aquilo que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo. Tá bom? Ok. Então tá. Pessoal, eu preciso falar aqui com a Lise mais um pouquinho, que minha agenda tá uma loucura. E a gente vai acionando isso aí, provavelmente o Gil vai entrar em contato contigo, eu ponho a Lise no meio. Gruda na Lise aí, se você precisar dela, use sem moderação.